By the way, in sort of the Bible translation, they say, the fallen angels saw. Sumerian background, which seems to, in conventional historical view, A busca por vestígios da antiguidade e pela possível existência de civilizações avançadas pré-históricas sempre foi um campo fértil de especulação e curiosidade. Ao longo da história, mitos e lendas de gigantes têm permeado a imaginação humana, muitas vezes relegados ao reino do folclore e da ficção. No entanto, à medida que a arqueologia e a paleontologia avançam, surgem evidências fascinantes que desafiam as noções convencionais sobre nosso passado. Assim, no vídeo de hoje exploraremos 10 descobertas que solidificam a ideia de que gigantes podem ter, de fato, caminhado sobre a Terra em tempos remotos. Estas evidências sugerem a presença de seres de proporções colossais na história da humanidade. Assim, à medida que desvendamos essas descobertas e consideramos as implicações que elas trazem para nossa compreensão da antiguidade, somos levados a questionar se gigantes não eram apenas figuras mitológicas, mas uma parte real e intrigante do nosso passado. Preparados para uma jornada pelo mundo das descobertas arqueológicas mais incríveis que podem reescrever nossa história, a verdade sobre a existência de gigantes pode ser mais fascinante do que jamais imaginamos. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Restos de gigantes de 5.000 anos. Arqueólogos chineses encontraram esqueletos de 5.000 anos pertencentes a indivíduos com tamanho e força fora do normal para a época. Os gigantes foram descobertos durante uma escavação na província de Shandong, no leste da China. O mais alto deles, do sexo masculino, chegava a medir mais de 2 metros, enquanto os demais tinham por volta de 1,90 m de altura. Segundo as estimativas dos cientistas, mesmo que não se saiba exatamente qual era a média de altura da época para aquela região, estudos revelam que, nesse mesmo período na Europa, homens mediam 1,65 m, muito abaixo da média dos indivíduos recém-descobertos na China. Assim, as relíquias encontradas pertencem à cultura Longshan, uma civilização neolítica que se instalou no meio e baixo do Rio Amarelo. A descoberta prova que estados arcaicos já existiam na região naquele período e explica como aquele povo atingiu tamanho e força incomuns graças a uma rica alimentação. Os arqueólogos iniciaram as escavações em 2016, examinando ruínas de 104 casas, 205 túmulos e 20 locais em que eram realizados sacrifícios em uma vila na capital da província. De acordo com o pesquisador, a estimativa da altura dos gigantes chineses foi feita com base no tamanho da estrutura óssea. Se fosse uma pessoa viva, a altura poderia certamente ultrapassar 2 metros, disse Fan Hui à agência de notícias Xinhua. Para se ter uma ideia do tamanho desses indivíduos, nos dias atuais, em que o acesso a uma boa alimentação é bem mais abrangente do que naquela época, a média de altura na região para homens com 18 anos é de 1,75 m de altura. Segundo os pesquisadores, homens mais altos foram encontrados em túmulos maiores, possivelmente porque essas pessoas tinham um status elevado e conseguiam adquirir alimentos melhores e mais nutritivos. Acredita-se que a área fosse, há 5.000 anos, o centro político, econômico e cultural do norte de Shandong. Junto aos esqueletos, foram encontrados também artigos coloridos de cerâmica e argila. Estudos futuros e mais escavações são de grande valor para a nossa compreensão da origem da cultura no leste da China, disse Zhou Xiaobo, vice-chefe da Divisão Provincial de Patrimônio Cultural de Shandong. 9. Ossos gigantes do Lago Delavan, Wisconsin, 1912. Foram encontrados 18 esqueletos gigantescos, enterrados em carvão e argila cozida, no Lago Delavan, em Wisconsin. De acordo com um relatório publicado no The New York Times,
em 4 de maio de 1912. A descoberta foi feita pelos irmãos Phillips durante a escavação de um túmulo. Os irmãos Phillips presumiram que as ossadas pertencessem a uma raça desconhecida de pessoas que habitaram o local. Isso porque, apesar de muito semelhantes aos esqueletos humanos, haviam algumas diferenças notáveis, além de seu tamanho muito maior, é claro. Essas diferenças foram: osso acima da cavidade ocular inclinado para trás, nariz de aparência muito maior do que as maçãs do rosto, crânio parecido com uma cabeça de macaco. Embora tenha sido sugerido que as evidências seriam cientificamente analisadas, não houve nenhum relatório divulgado sobre o achado e, portanto, séculos depois seguimos sem novidades. 8. Os gigantes de 80 mil anos do Vale da Morte, 1947. Em 1931, F. Bruce Russell, ex-médico de Cincinnati, anunciou que havia descoberto uma série de túneis e cavernas sob o Vale da Morte na Califórnia, no deserto de Mojave. Em seguida, com seu colega Daniel S. Bovee, Russell resolveu explorar as cavernas extensivamente. De acordo com a história que Russell contou a Howard E. Hill, eles encontraram vários esqueletos humanos, cada um com cerca de 2,7 metros de altura. Posteriormente, Hill contou a história em uma reunião do Clube de Transporte de Los Angeles e a descoberta foi relatada no The San Diego Union em 4 de agosto de 1947. Além disso, informações sugerem que os restos esqueléticos foram mumificados. Bovee afirmou que a idade dos esqueletos era de aproximadamente 80 mil anos. Curiosamente, também afirmaram ter encontrado hieróglifos muito parecidos com aqueles que estiveram ligados à civilização perdida da Atlântida. 7. Restos gigantes encontrados em Varna, Bulgária, 2015. Varna, na Bulgária, na antiguidade, já foi a cidade grega de Odessos. Há 7.000 anos atrás, ali foi um importante polo comercial. Além disso, a mitologia de Odessos era abundante e marcada por histórias de gigantes. Portanto, quando um esqueleto humano aparentemente gigante foi descoberto em janeiro de 2015, pontos foram ligados. Aliás, a descoberta foi um acidente. Na verdade, escavadoras estavam cavando a área por outros motivos, mas encontraram uma jarra do século V. Em seguida, descobriram uma parede de uma fortaleza desconhecida, continuaram a escavar e encontraram restos gigantes. O esqueleto estava com as mãos colocadas na cintura e a cabeça virada para o leste. Escavadores e investigadores acreditam que ele foi colocado nessa posição de propósito, indicando que ele tinha alguma importância no momento de sua morte e enterro. 6. Enormes restos encontrados no Equador, 1964. Em 1964, no Equador, moradores chamaram o padre Carlos Vaca, sacerdote que também trabalhava em hospitais, para conferir alguns ossos estranhos que haviam sido descobertos. O diferencial desses ossos era seu tamanho muito acima da média. Surpreendido, o padre Carlos Vaca tirou alguns dos ossos da montanha e os levou para sua casa. Ali eles permaneceram até a morte do sacerdote. Alguns anos depois, o pesquisador austríaco Klaus Donner recebeu permissão para levar os ossos de volta com ele para a Áustria, a fim de serem examinados e expostos. Klaus afirmou que vários especialistas examinaram os ossos e que eles parecem ser de humanos. Pelo tamanho dos ossos, Klaus estima que a pessoa a que pertenciam tinha 7,6 metros de altura. 5. Múmias gigantes encontradas em túneis do Rio Colorado, 1909. Em abril de 1909, enquanto explorava o Rio Colorado, o explorador J. E. Kincaid fez várias descobertas notáveis, de acordo com um artigo do The Arizona Gazette. Ele afirmou ter visto um túnel que o levou quase 1,6 quilômetros abaixo do solo. Além disso, Kincaid encontrou também uma área protegida fortificada no fim do túnel. Ali haviam armas e ferramentas de cobre, uma estátua grande, que Kincaid disse parecer Buda, hieróglifos estranhos e, o mais fascinante, diversas múmias com 2,7 metros de altura, todas envolvidas em sudários escuros. Por fim, Kincaid ainda declarou que o governo tinha propositadamente selado e fechado a área para que o público não encontrasse sua descoberta. A manchete do Arizona Gazette
também afirmou que os achados eram uma indicação de que pessoas antigas e gigantes haviam migrado da Ásia para os Estados Unidos há milhares de anos atrás. 4. Dedo gigante encontrado no Egito, 2012. Em março de 2012, fotografias de o que parecia ser os restos mumificados de um dedo gigante foi supostamente descoberto no Egito. O dedo tinha 38 centímetros de comprimento, o que significa que, caso fosse autêntico, o indivíduo a quem pertencia teria um tamanho equivalentemente gigantesco. No entanto, apesar da alegada evidência fotográfica, a autenticidade do dedo ainda tem de ser verificada, já que a pessoa que tirou a foto não tem o dedo. De acordo com a história original, as fotos foram tiradas em 1988 por Gregor Sporry. Em resumo, ele pagou $300 a um homem desconhecido que garantiu ser de uma dinastia de ladrões de covas pelo privilégio de tirar as fotos. O homem desconhecido também apresentou a Sporry um raio-x e um certificado para provar que era um dedo humano, algo que ele tinha obtido na década de 1960. Sporry voltou ao Egito em 2009 com a esperança de rastrear o homem com quem falou, mas não conseguiu fazê-lo. Até o momento, o paradeiro do enorme dedo é desconhecido. 3. O mistério da caverna de Lovelock, 1911-1929. Em 1911, dois mineiros, David Hart e James Pugh, foram à caverna Lovelock em busca de guano. Eles acabaram se deparando com resquícios arqueológicos e contataram Alfred Kruber, fundador do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. Juntos, eles estabeleceram o primeiro projeto arqueológico na caverna. Ao longo das escavações, milhares de artefatos antigos foram descobertos, incluindo cerca de 60 múmias humanas de altura média, bem como inúmeros ossos e armas. Eles também disseram ter encontrado o que pareciam ser sandálias que tinham cerca de 38 centímetros de comprimento, uma pegada de tamanho gigante que parecia ter sido incorporado na parede da caverna, e mais múmias, só que desta vez eles pareciam ter de 2,5 a 3 metros de altura. 2. Os gigantes das montanhas do Cáucaso, Geórgia, 2014. Em 2008, o pastor do Cáucaso tropeçou em um suposto túmulo de gigantes. A suposta cripta aparentou ser construída com pedras, e depois de entrar nela, o pastor descobriu 2 enormes esqueletos sentados em uma grande mesa. Em seguida, pesquisadores se aventuraram no local isolado, montanhoso e densamente florestado para confirmar os relatos. Eles chegaram à cripta de que o homem tinha falado, mas a mesma havia desmoronado. Mas sob a sujeira e os escombros, uma pilha de ossos foi encontrada. A ossada realmente parecia ser de humanos, só que os ossos eram muito maiores que os de um humano normal. Posteriormente, as amostras da descoberta foram investigadas pelo professor Vekwa, um cientista muito respeitado. Ele declarou que, se forem ossos humanos, então o indivíduo teria entre 2,5 e 3 metros. Número 1. A descoberta nas Ilhas Aleutas, 1940. De acordo com Ivan T. Sanderson, um renomado zoólogo, ele recebeu uma carta de um engenheiro que trabalhava em Chêmia nas Ilhas Aleutas, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. A região está entre Alasca e a parte oeste da Rússia e divide o Pacífico Norte e o Mar de Bering. Só para ilustrar, os crânios mediam entre 56 a 61 centímetros de cima para baixo. Por outro lado, a média de crânios comuns é de 20 centímetros. Sanderson declarou que recebeu uma segunda carta de outro membro da unidade que confirmou o achado e corroborou a primeira carta. Curiosamente, um estudo do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo pontuou que há mais de 100 anos vem sendo observado animais de tamanhos maiores na Antártida, ainda mais se comparados à estatura de seus parentes de regiões não polares. Sendo assim, será que esse gigantismo se estendeu aos humanos das Ilhas Aleutas? Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que de fato os gigantes vagaram pela Terra? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.